Pessoal, os Gorosei são os yokai, são os verdadeiros monstros. E o Luffy, no caso, é Nika, o sol que irá destruí-los. Também temos a vingança de Joanne Bonnie com relação a seu pai e possivelmente o sacrifício de Kuma no futuro. Então, bora analisar as informações do capítulo 1094 de One Piece. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e com o capítulo 1094 de One Piece. Os Gorosei são os monstros yokai. E no caso, o Luffy é a luz que irá destruí-los, porque é a luz do sol que destrói todo o mal, apaga a escuridão e as sombras. E também temos Bonnie se vingando dos Gorosei, se bem que eu não acho que ela causou um grande dano nele. E possivelmente teremos Kuma nos próximos capítulos se sacrificando por ela. Então bora analisar todas as informações do capítulo 1094 de One Piece. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. O capítulo começa com a Atlas dando comando para os pacifistas, para eles atacarem os marinheiros, coisa que a gente já estava vendo no capítulo passado. E então todos os pacifistas se viram contra os marinheiros, começam atacando. O Sanji, no caso, começa a procurar pela Bonnie. Ele fala: o meu radar de mulher aqui que nunca erra já localizou ela, eu vou salvá-la. E foi bem a tempo que o Sanji fez isso, pois dois vice-almirantes já estavam prontos para atacar a Bonnie. Um com a marreta, com um negócio de concha, assim, que quase deu uma pancada na Bonnie ali, que ela desviou. E no caso, uma velhinha que tem um poder, uma fruta, de controlar as coisas. Então, no caso, ela controlou aquele pacifista, um deles pelo menos, e começou a atacar a Bonnie. E eis que nesse momento o Sanji aparece e salva a Bonnie, pessoal. Momento histórico, pois a Bonnie falou que ela gosta de homens fortes, que sabem cozinhar e tudo mais. E aí aparece o Sanji, salva ela. E isso foi medalha de ouro para ela e pro Sanji. Foi um negócio muito da hora de se ver. E aí, no caso, temos o Sanji junto com a Bonnie entrando no Vegapunk e fugindo dali. Pelo menos começando a fugir. E aí a luta para e corta pro Luffy. Corta pro Luffy versus Kizaru. A gente vê que a luta tá de igual para igual. O Gear 5 tá se igualando ao Kizaru. Eles estão batalhando de igual para igual um com o outro. E o Kizaru fala: eu não posso ficar perdendo tempo com você. O Kizaru deixa isso claro. Ele fala pro Luffy: eu não posso ficar perdendo tempo com você. E o Kizaru pega e parte pra cima do Vegapunk, onde tá o Vegapunk, pra tentar destruí-lo. E lança um golpe, só que ele erra no caso. E o Luffy atrás do Kizaru, que nem louco. Pare aí, Kizaru, você não vai fugir. Correndo atrás do Kizaru, e o Kizaru tentando fazer a missão dele. Porque o objetivo do Kizaru é matar o Vegapunk, que é uma ordem. E ele não tá conseguindo fazer isso, pois ele tá lutando com o Luffy tá segurando ele. Ele falou: eu tenho que realizar meu objetivo, senão eu não vou conseguir. Então ele tenta se distanciar, usar a velocidade dele contra o Luffy. Mas o Luffy tá atrás do Kizaru, não deixando ele ir. O Kizaru deu um golpe ali, mas não chegou a pegar o Vegapunk, mas destruiu a estrada de nuvens onde eles estavam indo por ali. Pelo menos um pedaço dela. E então uma voz aparece, fala que no caso o Saturn tá entrando no campo de batalha, tá entrando em Egghead. E fala que todos os marinheiros que são menor que a patente de vice-capitão não têm o direito de vê-lo. E que se vê-lo vai acontecer o pior. No caso, um dos marinheiros ali acaba vendo o Saturn, olhando pra ele, e a cabeça do cara explode. Cara, que loucura. Ele viu o Saturn daquela forma horrorosa e BUM! Porque um círculo mágico surgiu no chão e o Saturn saiu de dentro dele. O Saturn saiu parecendo um monstro, uma aranha com cabeça de homem e chifres assim. No caso, uma figura do folclore japonês. Sim, pessoal, o Saturn aqui tá parecendo uma figura do folclore japonês, no caso. O Ushi-Oni, que no caso é um yokai. Ele tem corpo de aranha, cabeça de boi assim com os chifres. Praticamente o que o Saturn virou ali. E aqui tá uma relação de vários yonkais que eu vi da cultura japonesa com todos os 5 Goroseis. Olha aqui para vocês verem, vários yokai da cultura japonesa com todos os 5 Gorosei. E isso, no caso, reflete ao que o Sabo falou naquele capítulo, quando ele batalhou com os 5 Gorosei. E aqui, no caso, é uma coisa bem interessante esse ponto aqui. Essa flor, no caso aqui, é a Tsubaki Flower, que é uma flor japonesa que diz que ela tem o espírito do bem, ela espanta o mal, esses yokai. E no caso, esses yokai que essa planta espanta, essa planta se parece muito com a fruta da Robin, interessante. E também temos que lembrar um ponto interessante.
Agora que o Gorosei ficou gigantesco, um monstro, um yokai, o robô gigante, cara, vai fazer frente a ele. Já temos um Gorosei gigantesco ali causando alvoroço. Agora o robô gigante também despertou naquele capítulo. É ele quem vai dar cabo no Gorosei. É o robô gigante aqui que vai fazer frente ao Gorosei. E eu quero chamar uma atenção. A gente viu que contra o Gorosei aqui, nesse capítulo, o Sanji tá com eles. O Sanji tá junto ali, no caso, com a Bonnie, com o Vegapunk e tudo mais, contra esse Gorosei. O Luffy tá enfrentando o Kizaru ali. No caso, a gente vai continuar falando do Luffy e do Kizaru mais à frente, mas primeiro vamos voltar aqui. No caso, tem aquela lenda, vocês ouviram aquela história em quadrinho de One Piece? Sora, o Guerreiro do Mar, que enfrenta a Germa 66? E no caso, esse Sora, o Guerreiro do Mar, tem um robô gigante, uma gaivota, e ele anda sobre as águas. O Sanji, no caso, com a sua técnica Skywalker, ele consegue andar sobre o céu, e agora tem um robô gigante aparecendo. Será que pode rolar alguma espécie de Germa? O Sanji virando, no caso, o Sora, o Guerreiro do Mar, ou Guerreiro do Céu, junto com esse robô. Eu só achei interessante esse conceito do Sanji tá ali, e do robô gigante também, que despertou. Me lembrou da história do Sora. Pelo menos é só um ponto de vista que eu achei interessante. E aí então o Kizaru vai pra cima do Vegapunk de novo pra atacar, dessa vez pra não errar. Mas o Luffy vai pra cima do Kizaru, junta todo o seu hack, a sua energia, dá um golpe no Kizaru chamado Gomu Gomu no Star Gun. Dá um golpe bem da hora no Kizaru que faz a cabeça do Kizaru virar um tum na hora e surgir aquelas estrelinhas. E o Kizaru fala, isso não é bom, e desmaia ali. O Kizaru cai com o golpe do Luffy. Porém, o Luffy acaba ficando exausto e cai junto também. O Luffy ficou exausto. Ele não caiu porque foi derrotado pelo Kizaru, mas ele nocauteou o Kizaru. Esse ponto de vista eu achei interessante. Não mostrou tecnicamente muito o Kizaru caindo aqui, mas pelo que deu a entender, o Kizaru realmente foi nocauteado ali pelo Luffy e o Luffy caiu porque ficou sem energia, tá no modo esgotado. A gente sabe que o modo Nika do Luffy não dura muito tempo. Porém, alguns pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, se você olhar, o Luffy, por mais que ele esteja exausto, ainda está no modo Nika. O Luffy está exausto, mas ainda está no modo Nika. Vale lembrar isso. O Gorosei Saturn, ao ver o Luffy falar Nika, ele finalmente se comprova. Ele mesmo vê que o Luffy realmente despertou a fruta de Nika. Já fica com medo. Esse outro ponto aqui no caso, essa imagem aqui é uma imagem daquele lá. Os acontecimentos do dia seguinte vão chocar o mundo inteiro. Repara que quando o navio do Yonkou Monk de Luffy aparece, o Luffy continua no modo Nika, ou seja, mesmo após ficar cansado de ter nocauteado o Kizaru, o Luffy tá no modo Nika, e mesmo depois de fugir, ele vai estar no modo Nika. Então ele não vai voltar à forma normal por enquanto, e vai continuar no modo Nika, ou seja, a batalha ainda vai continuar. E no caso importante aqui, no final desse capítulo, temos a Bonnie chorando, cheio de raiva, porque ela sabe que foram os Goroseis, principalmente o Saturn, que tem ligação com o pai dela. Fizeram tudo com o Kuma. Ela pega uma espada cheia de raiva e enfia no peito do Gorosei, do Saturn. Apesar de ter ela enfiado essa espada no Saturn e sair do sangue ali, eu não acho que esse golpe causou um grande dano no Saturn. Eu acho que nem causou dano, causou um pouquinho de dano, que nem se fosse um arranhão. Esse golpe da Bonnie no Saturn deve ter sido praticamente um arranhão. Eu acho que eles estão correndo perigo ali. O robô gigante aqui vai salvar eles e o Kuma também. O Kuma, com certeza, depois da batalha contra o Akainu, ele se mandou pra Egghead. A batalha vai acontecer ali. Por que o Kuma se mandou pra Egghead? Porque ele tá ferido, tá machucado. Quem pode restaurar ele, no caso, é o Vegapunk. E nisso tudo, o Kuma deve se sacrificar para salvar a filha dele, no caso, que é a Bonnie, morrendo para um Tenryubito que tem ligação com o Kuma, porque desde o passado ele era escravo e era humilhado e judiado pelos Tenryubitos. Então, o Kuma vai acabar morrendo pela mão de um Tenryubito, se sacrificando para salvar a filha dele. E com isso, e com a ajuda do robô gigante, eles devem fugir dali. Mas eu acredito que eles vão dar um bom dano ainda, no caso, no Saturn. Olha lá se o Saturn não acabar sendo morto. Eu ainda acho que isso é possível. Não é que o Saturn vai ser morto pela força do Luffy, e sim pela força do Luffy com o robô gigante. Eu acho que o robô gigante pode acabar dando o cabo no Saturn, junto com o Kuma e a força do Luffy, que é o Nika. Lembrando que o Luffy ainda tá no modo Nika, e nos acontecimentos do dia seguinte, ele ainda tá no modo Nika. Ou seja, ele vai continuar no modo Nika na batalha.
Temos que lembrar que por mais que o Luffy seja cansado, na luta contra o Kaido no modo Nika ele ficou cansado também. E os batimentos dele voltaram a normalizar, ele restaurou a energia dele, continuou lutando contra o Kaido. E o mesmo pode acontecer aqui. Então temos que esperar por mais informações, mas eu gostei desse capítulo. Lembrando que cada um dos Gorosei tem um número, o Saturne é o 5 e o Imu-sama com certeza é o 6. Vamos esperar por mais informações para ver como vai ser o desfecho dessa história. Mas eu acredito sim que esse episódio vai focar principalmente no Kuma se sacrificando para salvar a filha dele, e no caso o robô gigante salvando todos ali e possivelmente matando o Saturno, beleza? Então pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, falou, fui!